Um dia eu vi um rei de perto. Era o rei Pelé. Ele ficou assim pertinho de mim, falou comigo. Foram 2 encontros na minha vida. E no segundo, sem saber, ele ajudou muito a minha carreira. O mundo inteiro é encantado com o Pelé, com os gols que ele fez, com os gols que ele quase fez. Não tem uma torcida, ele é o jogador de todas as torcidas. Não tem rivalidade quando o assunto é Pelé. Mas eu não tô aqui para contar a história dele, não. Contar a história dele é chover no molhado. Tanta gente já fez isso e tão bem, né? O que tem me tocado são as homenagens que o rei tem recebido. Essa aqui aconteceu no Catar durante a Copa. Centenas de drones desenharam no céu a camisa 10 eternizada por Pelé. E depois a mensagem: Pelé, fique bom logo. E no chão, nas ruas, painéis por toda a cidade, né? Como esse aí todo iluminado. Esse é um deles. E em campo, nossa seleção fez também uma homenagem e desejou grande energia para o nosso rei. Na Copa do Catar, dentro dos campos, fora dos campos. É claro que manifestações desse tipo tocam o nosso coração, né? O meu tá assim, tá mexido, tá tocado. E por isso eu resolvi fazer a minha maneira uma homenagem também. A partir de agora, eu quero contar para vocês meus 2 encontros com o rei do futebol. E que, sem ele saber, me ajudaram muito. Sim, a gente se encontrou na rua, você acredita? E ele falou comigo. Bom pessoal, estou desembarcando aqui no metrô República para mostrar para vocês como foi o meu primeiro encontro com o Pelé, o rei do futebol. Então aqui ó, metrô República, região central de São Paulo. Para quem não é daqui, eu vou começar explicando mais ou menos o que é essa região. A gente está bem no centrão de São Paulo aqui, Praça da República, ó, uma praça super importante da cidade de São Paulo. Ali atrás de mim, ó, Colégio Caetano de Campos, um dos mais importantes colégios de São Paulo, do tempo em que professor ganhava igual juiz. Exatamente. Como você vê hoje em dia, se você comparar o salário de um juiz ao de um professor, você vai ver que essa profissão não foi muito valorizada ao longo dos tempos. Mas não é disso que eu quero falar, eu estou aqui na Praça da República, Rua 7 de Abril. Foi aqui o meu primeiro encontro com o Pelé. Eu era office boy e minha função era vir aqui para 7 de Abril todo dia, porque aqui ficava o escritório central da empresa. O curioso é que nesse dia que eu encontrei o Pelé, eu tinha mudado o meu caminho. O meu caminho, normalmente, ele acontecia de lá da região da Xavier de Toledo, para cá. Só que nesse dia, eu não sei porquê, eu resolvi mudar o meu trajeto. Eu vim da República para lá. Mas aqui estava eu caminhando por essa calçada, quando uma Mercedes dourada começou a encostar aqui. Falei, nossa, Mercedes dourada. Quem tem uma Mercedes dourada? Na hora eu me liguei, putz, é alguém famoso, é alguém importante. E eu também sabia que o Pelé tinha ganhado uma Mercedes, se eu não me engano, da delegação alemã de futebol. Ele tinha ganhado uma Mercedes dourada. E de repente essa Mercedes encosta bem aqui. Abre a porta de trás e o Pelé sai do carro para vir nessa agência do Banco do Brasil, que existe até hoje, olha que incrível. E aí eu comecei a ouvir gritos das janelas, né? O pessoal assoviando, gritando e tal. Aí abriu a porta de trás do carro assim, ó, saiu. Putz, é inesquecível essa cena, porque o Pelé saiu assim, numa simpatia, sorrindo para todo mundo, acenando, olhando para as janelas dos prédios, ó, tá vendo, ó? Todo mundo gritando mesmo, parecia gol, parecia uma torcida de futebol, mas era o Pelé desembarcando do carro para uma atividade corriqueira que seria ir ao banco, provavelmente falar com o gerente, trocar aquela ideia. Bom, empréstimo com certeza não era, que ele não precisava. Bom, só isso já seria incrível, né? Mas o Pelé
conversou comigo e o que ele falou para mim fez a maior diferença na minha vida. Mas antes, eu quero mostrar para vocês aonde é que eu ia, por que eu pegava esse caminho todo dia. Aqui na 7 de Abril ficava o escritório central de uma empresa para a qual eu trabalhei, chamada Cobertores Guaratinguetá. Aqui, ó, edifício Guilherme Guinle. O mais legal é que hoje em dia, quem trabalha aqui talvez não saiba, mas esse prédio é histórico. Esse prédio significou muito no desenvolvimento da cidade, do país e também das comunicações. Esse prédio aqui foi construído pelo Assis Chateaubriand, exatamente o Chateau, o dono dos Diários Associados e também da TV Tupi, dono da primeira televisão do Brasil. Ele construiu esse prédio aqui, edifício Guilherme Guinle, para abrigar a sede dos Diários Associados. Aí funcionava a redação dos jornais, das revistas e também as máquinas impressoras que ficavam no porão. Passava a madrugada inteira imprimindo jornal aí embaixo, imagina só. Esse prédio aí também abrigou a primeira sede do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que é tão famoso, né? Antes dele ser construído lá na Avenida Paulista e ter aquele formato, aquela arquitetura que chama atenção e que é um cartão postal de São Paulo, antes de ir para lá, o MASP funcionou aqui, porque o Assis Chateaubriand era um apaixonado por obras de arte, então ele cedeu o hall aqui do térreo do prédio para que se fizesse o MASP. Aqui em cima ficava um letreiro na vertical, assim, ó, escrito Guaratinguetá na minha época, na época que eu trabalhei, mas na época do Diários Associados tinha o mesmo letreiro, né, com a marca Diários Associados. E quando eu chegava aqui, ainda tinha umas marcas na parede. Então olha que legal, gente, o império de comunicação que funcionou aqui nesse prédio e onde eu trabalhei também. Claro que não na época do Diários Associados, isso já tinha saído daqui, mas de certa forma eu respirei um pouco dessa atmosfera, né? Você imagina entrar num prédio histórico, sabendo que ali funcionou uma redação super pulsante, com jornalistas, enfim, tudo aquilo alimentava ainda mais o meu sonho, que já estava formado na minha cabeça. E é por isso que eu quero voltar no meu encontro, então, com o Pelé. O Pelé poderia muito bem ter desembarcado da Mercedes dele, simplesmente entrado no banco e pronto. Mas ele viu ali na frente dele um garoto atônito, paralisado. Sabe o que ele fez? Para quebrar o gelo, ele chegou para mim assim, ó, andou, deu 3 passos na minha direção. E aí, garoto, você é bom de bola? Só para quebrar o gelo, olha que simpatia. E eu assim, meio, não, eu sou ruim. Dele, tudo bem, você vai encontrar seu caminho e você vai ser feliz, basta você acreditar. E já andou, saiu andando, mas prestou atenção nas palavras dele. Você não é bom de bola? Tudo bem, você vai encontrar seu caminho, você vai ser feliz. E na mesma rua que ele falou isso para mim, eu estava a caminho de um prédio histórico onde eu trabalhava e que já tinha sido a sede do maior grupo de comunicação do país. Você acha que todas essas conexões são por acaso? Bom, eu acredito que não. Ele fez questão de parar, olhar nos meus olhos e falar isso. Acredite, você vai conseguir, você vai encontrar seu caminho. Muitos anos depois, eu tive a oportunidade de estar cara a cara com o Pelé novamente. E, mais uma vez, o rei me ajudou demais. Bem, o segundo encontro que eu tive com o Pelé foi exatamente aqui, na Avenida Paulista. O ano era 1994, o Brasil estava com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas a seleção do Parreira estava sendo muito questionada na mídia. Sempre tem polêmica em época de Copa do Mundo, né? Primeiro sobre a escalação do Parreira, outra polêmica envolvia o Romário, grande estrela do time, né? O atacante, ele teria dito que não bateria pênalti. Tava tudo isso no ar. Naquela época eu estava na faculdade de jornalismo e a gente precisava entregar uma grande entrevista, assim, uma grande reportagem para um trabalho que estava sendo desenvolvido de rádio.
e eu não conseguia nenhum entrevistado, tava difícil, né? E aí, um belo domingo, tô eu em casa assistindo televisão. Eu adorava acompanhar o Mesa Redonda do Roberto Avalone na TV Gazeta, e estava lá Pelé, o rei do futebol, falando de seleção, falando, enfim, da rodada daquele domingo, quando deu aquele estalo. Por que não o Pelé? Qualquer pessoa em sã consciência falaria, não, ele não vai falar, né? Precisa marcar entrevista, precisa agendar, precisa pedir. Impossível. Então o que eu fiz? Liguei para um amigo de sala, o Ricardo Alpendre, e falei para ele dessa ideia maluca. Olha, o Pelé tá lá, e aí o que você acha da gente ir lá e tal? Encontrei um cara mais doido ainda que falou, beleza, vamos! E então eu peguei o Fusquinha táxi do meu pai, domingão à noite, saí de casa, eu não tinha carro, passei na Moca, coloquei o Ricardo Alpendre no banco do passageiro e viemos até a Paulista. Chegando aqui no prédio da Gazeta, foi muito engraçado, porque a gente falou, podemos entrar aí pra entrevistar o Pelé? O porteiro falou, tudo bem, entra aí, se vira. Subimos até o estúdio e foi incrível, porque o programa que eu comecei a assistir na televisão, terminei vendo ao vivo, o mesmo programa. Quando terminou, Avalone se despediu, o Pelé se dirigiu até o elevador. Ia descer do estúdio até a garagem onde estava a Mercedes dele. A Mercedes, lembra dela, né? Então, a gente pegou o mesmo elevador que ele. A gente se enfiou no elevador, onde surgiu essa conversa aí com Edson Arantes do Nascimento, essa entrevista com Pelé no elevador da TV Gazeta. Eu tinha 22 anos de idade. Incrível, né, gente? De novo, o Pelé foi super gente boa, parou, conversou com a gente numa boa, mesmo sabendo que era para uma faculdade, né? Não era um grande veículo de comunicação. Ele parou, deu uma entrevista decente, bacana, e ainda desejou sorte para a seleção brasileira, que naquele ano foi campeã, tetracampeã do mundo. Essa entrevista do Pelé significou muito pra gente, sabe? Porque ela mostrou que o jornalismo é isso. A entrevista tá ali. Onde quer que ela esteja, você tem que buscar. Tem que buscar essa informação, sem mesmo saber se vai dar certo ou não, mas tem que tentar. Essa é a lição que ficou dessa entrevista pra gente. Mas mais do que isso, inaugurou, assim, uma fase bem bacana na minha profissão, na minha jornada, né? Porque na própria faculdade, os professores começaram a ver a gente, não só como aluno, mas como um colega de profissão mesmo, sabe? E também no trabalho, porque na época eu já trabalhava na Rádio CBN, e olha só, por mais incrível que pareça, eles usaram um trecho dessa entrevista na programação, quer dizer, uma reportagem minha no rádio pela primeira vez, né? Mesmo eu não tendo essa intenção, eu não tive essa pretensão, né? Acabou indo pro ar no rádio. Então marcou demais. Como sempre, a generosidade do Pelé, né? Fazendo a diferença aí. Sempre foi assim. A atitude do rei ajudava outras pessoas. Caminhou Pelé, apontou. Foi exatamente o que ele fez no 1000º gol. Ele não ostentou, ele não falou de si, ele simplesmente pediu
para que a gente cuidasse das criancinhas. Era um apelo, era um grito de socorro, humildade, generosidade que jamais serão esquecidas. Obrigado, Rei Pelé. Obrigado, Edson Arantes do Nascimento. Fica com Deus.